Precisamos falar sobre as mudanças climáticas. Então já pega aí papel, pega a caneta, porque o assunto é denso. E nesse conteúdo aqui eu vou te entregar toda uma análise das mudanças climáticas que andam acontecendo no nosso mundão, em especial nesse último mês de maio, no estado do Rio Grande do Sul, aqui no Brasil. Meu nome é Rodrigo Rodrigues, esse daqui é o Geo Brasil. Seja muito bem-vindo a essa nossa maravilhosa análise, tá bom? Seguinte, há algumas décadas, diversos representantes dos países, das organizações internacionais estão se reunindo para debater esse tema em especial, que é a mudança climática. Nesses encontros, você observa que tem grandes produções de relatórios, documentos que vêm explicando para a gente o óbvio já há bastante tempo. A temperatura média do mundão está aumentando. E um recorte para você, principalmente que vai fazer algum vestibular esse ano ou algum concurso público, é sempre importante a gente temporizar, encontrar o melhor momento para você falar, Rodrigo. A partir desse momento aqui, a gente começa de fato a perceber essas mudanças climáticas, não é mesmo? Para começar a ideia, eu quero que você já anote aí em algum cantinho que o nosso principal ponto de observação, olhando as mudanças climáticas, é de fato o aumento médio da temperatura do nosso planetão. É esse o ponto central de qualquer debate que hoje está envolvendo a sociedade. É falar do aumento médio da temperatura do nosso planetão. Então, neste século XXI, nós estamos percebendo que o aumento da temperatura do nosso mundão está gerando mudanças climáticas. Ficou claro para você agora? Esse aumento, na verdade, esse aumento médio da temperatura média global, ficou interessante, mas tudo bem. Esse aumento médio da temperatura global está provocando as mudanças climáticas. E a gente já pode observar que nosso planeta, gente, ele está ficando de fato mais quente. Uma outra mudança global que você começa a observar derivada do clima são as secas, que estão cada vez mais prolongadas. Além disso, nós temos enchentes e as famosas ondas de calor e também ondas de frio. Existe uma verdadeira corrida da humanidade contra esse relógio. O relógio que marca aí, o avanço dessa temperatura média do nosso globão. Então, a gente está numa verdadeira corrida para, de fato, gente, tentar salvar o nosso mundo. E eu falei para você que o aquecimento global é o nosso ponto central de debate. E é importante também a gente entender que raio é esse de aquecimento global. Bom, antes de chegar em aquecimento global, é importante determinar para você o que é o efeito estufa. Porque, olha só, são coisas diferentes e na descrição desse vídeo eu vou deixar uma aula bonita para você num quadro branco maravilhoso, sabe? Projetando aquela aula que você tem na escola, diferenciando efeito estufa e aquecimento global. Mas, em linhas gerais, só para você também não ficar aqui meio perdidão, o negócio é o seguinte. O efeito estufa é um processo natural. Já anota aí no teu resumo, tá? O efeito estufa é um processo natural. Em contrapartida, esse tal de aquecimento global, ele não é nada natural. E vai aparecer para você de repente, em algum livro, em algum artigo científico, ou até mesmo na televisão, que o aquecimento global ele é causado por fatores antrópicos. Eu vou repetir para você, tá? O aquecimento global provocado por alguns fatores antrópicos, ou seja, a ação do ser humaninho, tipo eu e você. Legal até aí? Voltei para o efeito estufa. O efeito estufa é um processo natural. O efeito estufa ele é importante demais para manter a nossa Terra aquecida em um nível agradável para a gente conseguir sobreviver. Aliás, quando a gente fala em efeito estufa, a gente fala na capacidade que a atmosfera terrestre, isso mesmo, a atmosfera tem de reter o calor, de armazenar esse calor. E aí, quando o assunto é efeito estufa, a gente precisa falar dos
gases que compõem o efeito estufa, tá? Já te prepara aí, ó. Alguns gases, os principais gases que compõem o efeito estufa, que é um processo natural. Simbora, tá? O CO2, o famoso gás carbônico, ou o dióxido de carbono. Ele compõe o gás, do efeito estufa em cerca de 74%. Ou seja, é o maior gás presente quando o assunto é efeito estufa. Em segundo lugar, com aproximadamente, tá, gente? Porque tem vírgula, 24, 17, 74, vírgula. Aqui eu estou arredondando para você. Então, o CO2, dióxido de carbono ou gás carbônico, 74%. Em segundo lugar, com 17%, nós temos o gás metano, o famoso CH4. Em terceiro lugar, com 6%, nós temos o óxido nitroso e, em quarto lugar, com 2%, gases fluorados. Esses são os principais gases que compõem o chamado efeito estufa. O que vem acontecendo lembra do recorte temporal? Desde a primeira Revolução Industrial, lá em 1750, é um recorte importante para a gente, que o ser humano vem utilizando como base energética recursos fósseis, combustíveis fósseis. Tem também aula aqui para você não ficar perdidão, tá bom? Então, recurso fóssil, um combustível fóssil, é um combustível fossilizado. Significa que ele foi formado a partir de restos de organismos que viveram aqui no nosso planetão há alguns milhares, milhões de anos atrás. Até aí, tranquilo? Significa que toda vez que eu utilizo esses recursos fósseis, eu queimo ele, eu utilizo para gerar energia, eu estou liberando dentro desses componentes gases do efeito estufa. Com isso, eu termino dando uma grande sobrecarga no nosso planeta. Porque aqui entre a gente, tá? Naturalmente, já tem CO2, já tem metano, já tem óxido nitroso, já tem gases fluorados, já tem. Só que à medida em que a sociedade vai utilizando esses recursos fósseis, como, por exemplo, petróleo, o carvão mineral e o gás natural, que são os recursos fósseis mais utilizados, eu estou jogando na nossa atmosfera mais CO2 principalmente, tá? Então perceba, ter uma sociedade com base de desenvolvimento em energia não renovável fóssil está, de fato, pressionando a nossa atmosfera, alterando a composição, o comportamento dela. Conforme eu vou colocando mais gases do efeito estufa, a nossa atmosfera passa a prender, segurar por cada vez mais tempo o calor. Com isso, a temperatura média do nosso mundão, ela tende a aumentar e, aliás, ela vem aumentando desde a primeira Revolução Industrial. Então, a gente já tem uma correlação muito simples aqui. Mais indústrias, mais gases do efeito estufa. Mais gases do efeito estufa, a consequência é o aumento médio da temperatura do nosso mundão, tá? Rodrigo, e qual é o desafio das lideranças, dos representantes, hoje, nesse exato momento? Reduzir as emissões de gases do efeito estufa, só que para tudo, para conseguir reduzir as emissões dos gases do efeito estufa, eu preciso repensar, eu preciso remodelar, eu preciso reestruturar os meus parques industriais. Porque, gente, as indústrias hoje, em grande maioria, são dependentes de recursos fósseis, principalmente o petróleo e o carvão mineral. Então, falar em diminuir a produção de gases do efeito estufa é falar em reorganizar o seu processo industrial, é falar em substituir essa fonte energética. E não é um processo simples. Pelo contrário, é um processo muito complexo, porque são poucos países que, na real, estão dispostos a mexer nesse calcanhar de Aquiles da sua economia. Aliás, abandonar fontes fósseis é o grande desafio, porque se esse país, vamos lá, diminui o ritmo de produção industrial, emitindo menos gases do efeito estufa, consequentemente você pode ter um impacto na economia do país. Repito, não é um desafio simples, mas é um desafio que precisa urgentemente ser encarado aqui, ó, de frente, gente, tá? E um marco para a gente
no encarar desse desafio começou lá em 1972, uma conferência na Suécia, em Estocolmo. Foi ali que começou, de fato, um grande debate organizado pela ONU para a liderança começar a falar: Gente, que foi? Tem recurso. Tem recurso que se renova, tem recurso que não se renova. Tem impacto? Tem impacto, não tem impacto. Nós fomos evoluindo, mas de fato, só aqui entre a gente, pouquíssima coisa foi feita. Produzir documento, produzir papel é muito fácil. Se reunir, trocar ideia, bater papo e falar do que tem que ser feito, dos problemas, todo mundo já sabe. O meu estudante do ensino fundamental 6º ano, ele sabe quais são os problemas, as consequências, as causas, chamado aquecimento global. Isso está claro para todo mundo. Ficar produzindo relatório, esse encontro aí, a tal de COP, né, a Conferência das Partes, para trocar ideia, blá, 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 e nada se resolve, gente. Isso a gente já está cansado. A gente precisa, de fato, de ações. E teve um momento que até eu fiquei um pouquinho animado, que foi em 2015, no chamado Acordo de Paris. 196 países se comprometeram em garantir um aquecimento global abaixo de 2 graus Celsius, em comparação aos níveis pré-industriais, tá? Essa meta foi sendo adaptada e hoje em dia é de 1,5 grau. Agora, esse Acordo de Paris buscou pressionar os representantes para colocar na mesa propostas concretas. Como é que vocês irão fazer isso? E, de fato, nenhuma proposta foi apresentada. Ninguém chegou e falou: nós vamos fazer isso por causa disso, para evitar isso. Isso não aconteceu. Como eu disse, é muita história e pouca ação. Agora, quando você olha para os países mais poluentes do mundo, é interessante a gente observar um top 3, tá? Primeiro lugar, pensa, vai. Mais indústrias, infelizmente, mais gases do efeito estufa e, infelizmente, mais aquecimento global. Em primeiro lugar, é ela que se industrializou não tem tanto tempo assim. O seu processo de industrialização uma velocidade colossal, bizarra, tá? É a famosa China. Nos últimos 15 anos, foi o país que mais lançou na atmosfera o CO2, o gás carbônico ou dióxido de carbono também está certo. Bom, se a China está em primeiro lugar, Rodrigo, quem está em segundo a gente já sabe, né? Estados Unidos da América, o segundo país que mais emite gases do efeito estufa. E em terceiro lugar, uma novidade que apareceu em 2019, é ela, a Índia, brother. Tô brincando, não é brother não, tá? Uma rival histórica, cultural, mas também parceira da China. A Índia, atualmente a maior população do mundo. Em 2019, ela superou a União Europeia. E a Índia tem esse desafio porque ainda é altamente dependente de recurso fóssil, em especial o petróleo e o carvão mineral, assim como a China, tá bom? Bom, dito isso, esses países, eles precisam se posicionar. Vamos lá, por um exemplo, ó, a China, o famoso dragão chinês. Em 2020, 10,6 bilhões de toneladas métricas de CO2. Só em 2020 foi isso que a China mandou para a atmosfera. Para te situar um pouquinho no tempo, tá? Para você entender um pouquinho esse parâmetro. Baseado em quê, Rodrigo? Vamos lá, ó. Esse dado, 10,6 bilhões de toneladas métricas de CO2, é mais que o dobro que o mundo emitiu em 1950. Então, pega tudo que o mundo emitiu em 1950. A China, só em 2020, emitiu mais que 2 vezes esse valor. É muita coisa. E só em setembro de 2020, a China deu uma posição e falou: olha, a China tem o objetivo de reduzir as emissões e atingir a neutralidade de CO2 em 2060. Ou seja, atingir a neutralidade de CO2 é conseguir absorver a mesma quantia que emite. Beleza? Bom, vamos falar agora dos Estados Unidos da América. Os Estados Unidos têm uma meta também, que é reduzir pela metade as emissões de gases do efeito estufa até 2030. Só que reduzir pela metade, o ano para ele é 2005, ou seja, vou reduzir pela metade o que a gente emitia lá em 2005. Em 2030, tá chegando, tá? E os Estados Unidos querem atingir a neutralidade, conseguir absorver tudo aquilo que ele emite em 2050. Estados Unidos,
China tem seus compromissos. É importante a gente compreender essa dinâmica geral, global. E é importante demais também ter você aqui. Avalia essa nossa aula aqui, deixa teu comentário, me fala, isso daí é a Milka, tá? Me fala como foi para você essa experiência, eu quero te ver no próximo vídeo também. Bom, quero pedir também para você, do fundo do coração, para deixar o seu like nesse vídeo, nessa alta produção, com edição, um negócio diferente aqui para você, quase um mini documentário, para de fato te mostrar que esse tema é importante demais. Então já deixa o teu like e deixa teu comentário aí também. Me fala o seguinte, você acha que ainda dá tempo de salvar o nosso planetão? Deixa aí o teu comentário, ele é importante demais aqui pro nosso canal Geo Brasil. Eu vou te ver no próximo vídeo. Deixa teu comentário, deixa teu like, faz a sua inscrição. Eu fico por aqui. Um beijo no teu coração. Amanhã eu volto com mais conteúdo para você. Vibra a cada aprendizagem assim, ó. Vamos!